Olá, seja muito bem-vindo. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia. Hoje falaremos a respeito de interpretação de parábolas. É um tema muito importante, muita gente tropeça no assunto ou no que se refere a parábolas, por isso é importante nós tratarmos desse assunto. Hoje falaremos um pouco a respeito da história da interpretação, como foram interpretadas as parábolas desde o tempo de Jesus Cristo até hoje. E no próximo vídeo, semana que vem, se Deus nos permitir, nós falaremos de técnicas de como interpretar essas parábolas. Então, sem mais delongas, vamos para os slides. Então, hoje falaremos como interpretamos parábolas, história de interpretação. Para iniciar, vamos definir o que são parábolas. Parábolas nada mais é do que uma figura de linguagem em que há uma comparação breve ou entendida. Esse conceito é de Robert Stein. Parábola, segundo o nosso dicionário, é uma pequena narrativa que usa alegorias, prestem atenção neste termo, alegorias, para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Esse é o conceito segundo o nosso dicionário, um deles, claramente. As parábolas respondem por aproximadamente 1/3 do ensino de Jesus. E aí você vê a importância de se saber interpretar corretamente. Veja a quantidade de vezes que Jesus Cristo utilizou as parábolas para transmitir os seus ensinamentos. Até quem nunca leu a Bíblia usam diversas vezes expressões de parábolas bíblicas. Por exemplo, o bom samaritano, para se referir a alguém bonzinho, vamos falar assim, ao filho pródigo, para se referir a um filho rebelde, talvez que saiu de casa, e assim por diante. Então, embora conhecidas as parábolas, muitas vezes elas são incompreendidas, muitas vezes mesmo. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar é o ambiente original de Jesus e a escrita dos evangelhos. Como eu falei no início, nós percorreremos aí um período histórico desde essa época até os dias de hoje para falar como elas foram interpretadas nesse período. Nós não interpretaremos as parábolas hoje, isso ficará para a semana que vem. E a coisa mais importante que tem que estar na nossa mente quando se refere a interpretar parábolas é que quando Jesus ele dá uma explicação de suas próprias parábolas, ou os autores inspirados dos evangelhos dão indicativos contextuais quanto ao significado delas, essas interpretações são definitivas. O que isso significa? Diversas parábolas, na sequência da narração delas, Jesus Cristo explica o que significa essa parábola. E isso causa algo interessante, isso nos blinda. Ou seja, se Jesus Cristo já deu a interpretação, nós não podemos dar a nossa interpretação. A interpretação é clara. Ele contou a parábola, ele deu o significado e esse significado ele é definitivo. Não tem o que a gente viajar, por assim dizer. Vejam esse exemplo. Então, despedindo as multidões, ou seja, Jesus Cristo mandou as multidões irem embora e ele tinha contado uma parábola, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, Jesus Cristo: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está lá no Evangelho de Mateus 13, 36 a 43. Então perceba, Jesus Cristo contou a parábola,
foi embora, os discípulos perguntaram a interpretação dela e Jesus Cristo deu a interpretação. Então, Jesus Cristo pode fazer o que ele fez ali, dar significado para as expressões que ele utilizou. Nós que não podemos olhar uma palavra e pensar que ela significa alguma coisa e dar o significado que a gente queira dar. Então, isso é muito importante. Jesus Cristo deu o significado da parábola, ou os autores que escreveram o evangelho deram dicas contextuais. Nós não podemos fugir daquilo ali. A gente fica preso ao significado que Jesus Cristo deu, ou os autores do evangelho deu o sinal para a gente se manter ali fixo ali. Outro exemplo que nós temos é a parábola do semeador. Jesus Cristo perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Evangelho de Marcos 4, 13 a 20. Então você percebe a mesma coisa da parábola anterior. Jesus Cristo conta a parábola, depois ele vai lá e dá o significado dela. Não podemos fugir disto. O significado da parábola é isso que ele deu e ponto final. Outro ponto importante que nós devemos tratar quando nós estamos dentro desse período histórico é que os autores dos evangelhos, de vez em quando, com relação às narrativas das parábolas, eles nos davam indicações contextuais. Isso vai nos ajudar a entender o que estava acontecendo ali naquele local e vai nos ajudar a interpretar da maneira correta. Uma das parábolas que são mais distorcidas quanto ao seu significado é a parábola do bom samaritano. Porém, é uma das parábolas mais fáceis de se interpretar. Por quê? Você tinha ali uma discussão entre o intérprete da lei e Jesus Cristo. Então, nós temos que nos atentar a esses detalhes. Então, você percebe lá no Evangelho de Lucas 10, 29, o seguinte: o intérprete da lei, vai dizer lá o versículo, ele, o intérprete da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Veja, a discussão estava girando em torno dessa questão. Quem é o meu próximo? E Jesus Cristo utiliza a parábola do bom samaritano para responder a esta pergunta. Quem é o meu próximo? É esse da parábola. E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano para mostrar que o bom samaritano é aquele que cuidou daquele cara que estava ali na beira da estrada, perto de morrer. Então, quem é o próximo daquele cidadão que estava quase morrendo? O bom samaritano, e não aqueles que passaram por ele e o ignoraram. Então, temos que ter esse contexto histórico na nossa mente e se atentar a esses detalhes. Outro exemplo foi quando Jesus recebeu pecadores. Então, aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, ou seja, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Se escandalizaram. E aí Jesus vai lá e responde a eles por meio de uma parábola. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Lucas 15, 1 a 7. Então você percebe o contexto histórico, a discussão que estava acontecendo, do que os escribas e fariseus estavam acusando Jesus, e Jesus vai lá e responde por meio de uma parábola. Então você não pode pegar essa parábola da ovelha perdida e contar e começar a achar significados absurdos que não tenham ali. Então, e por isso que é importante esses detalhes do contexto histórico, que nós sempre batemos nessa tecla, é importante essas dicas contextuais que os autores dos evangelhos contam, e é importante quando Jesus ele dá a explicação da parábola que ele mesmo contou. É importante notar que, embora Jesus usasse parábolas para ilustrar verdades, também as usava para ocultar a verdade e aumentar a culpabilidade de seus oponentes que tinham o coração endurecido. Isso é importante a gente ter em mente porque muitas vezes as parábolas não são autoevidentes, não são fáceis, vamos dizer assim. E isso é importante a gente saber. Jesus Cristo utilizava-as para ilustrar verdades, mas também para ocultar a verdade. Nós temos diversos exemplos na Bíblia sobre isso. Então você percebe que algumas, por exemplo, essas de ilustrar a verdade, essas eram claramente entendidas pelo pessoal. Veja lá no Evangelho de Marcos 12:12, quando diz lá que, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles quem? Principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então você percebe que parábolas, algumas delas eram claramente evidentes. Eles entendiam, tanto é que eles entenderam que eram contra eles e tentaram prender Jesus, mas temiam a multidão e não fizeram nada. Outro exemplo é quando Jesus Cristo contou a parábola do bom samaritano. E depois ele perguntou para o intérprete da lei: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele, que foi o samaritano. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Veja, ele entendeu corretamente a parábola do bom samaritano. E aí ele foi lá, respondeu corretamente e Jesus Cristo falou para ele ir fazer da mesma maneira. Porém, algumas parábolas não tinham esse mesmo objetivo de serem claramente entendíveis. Veja no Evangelho de Marcos 4, 11 e 12. Jesus Cristo respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, ou seja, aos seus discípulos, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então perceba, Jesus Cristo não utilizava parábolas para serem claramente entendíveis por todo mundo, não. Algumas eram explicadas especificamente para os seus discípulos em particular. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Perceba, aos rebeldes, Deus manda a operação do erro. Ele aumenta a culpabilidade deles, dando as parábolas, por meio das parábolas estas que eles não entenderiam. Afinal, a gente só entende algo quando o Espírito Santo intervém. Então, muitas vezes, as parábolas não eram mesmo para serem entendidas por aqueles que eram rebeldes contra o Evangelho. E agora nós entramos no segundo período histórico, que vai da Igreja Primitiva à Reforma Protestante, 1517. Esse longo período é muito importante. Por quê? Logo no final do Novo Testamento, ali no início da igreja cristã ainda, você tem um crescimento muito forte da interpretação alegórica. Nós já falamos em vídeos anteriores a respeito da alegoria, que nada mais é do que você inventar significado que não está lá no texto. Inventar significado para detalhes que não foram tensionadas pelos autores bíblicos. E essa interpretação alegórica ela cresceu demais nesse período. Exemplo disso é que
toda a interpretação antiga da parábola do bom samaritano, que nós já dissemos dela anteriormente, tratam-na como uma mensagem alegórica de salvação em que o bom samaritano significa Jesus. Porém, Jesus conta essa parábola visando responder à pergunta: quem é o meu próximo? Simples assim, como nós já dissemos anteriormente. Mas muita gente inovou nessa interpretação da parábola do bom samaritano. Então aqui nós temos um trechinho um pouco maior da parábola do bom samaritano que nós já citamos anteriormente. Ele, ou seja, o intérprete da lei que estava naquela discussão com Jesus Cristo, porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, ou seja, respondeu ele por meio da parábola: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E aí Jesus Cristo está contando a parábola. E no decorrer da parábola, Jesus Cristo vai falar que muitos passaram pelo homem lá que estava semi-morto e o ignoraram, até que o samaritano, que era muito mal visto pelos judeus, foi lá, recebeu ele, cuidou dele e tudo mais. Uma parábola bem famosa, acredito que todos a conheçam. Se não conhece, dê uma lidinha lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E você percebe que nessa parábola você tem muitas palavras, muitos detalhes, mas que todos eles serviriam apenas para responder a pergunta de quem é o meu próximo. Porém, muitos interpretaram essas palavras e esses detalhes de forma equivocada. Perceba o nível do desvirtuamento da parábola que foi feita por Orígenes, que viveu entre os anos 185 a 254 da era cristã. Então ele explicou a parábola do bom samaritano da seguinte maneira: o homem que desceu para Jericó, ele diz que era Adão. Jerusalém, ele diz que é o paraíso. Jericó, ele fala que é o mundo. Salteadores, ele fala que são os poderes hostis. O sacerdote que passou pelo homem caído, ele diz que é a lei, ou representa a lei. O levita, que também passou por ele, ele chama ele diz que representa os profetas. O samaritano, ele diz que representa Cristo. As feridas no homem significam desobediência, vícios e pecado. E o jumento que passou, que o samaritano utilizou, representa o corpo do Senhor que levou nossos pecados. A hospedaria onde ele foi deixado significa a igreja. Os 2 denários que o samaritano deixou com o dono da hospedaria significa o conhecimento do pai e do filho. O hospedeiro significa o chefe da igreja e o retorno prometido do samaritano representa a segunda vinda do Salvador. Aí você observa isso, é até bonito, é até legal, porém não é bíblico. Simples assim. E isso abre margem para a pessoa interpretar da maneira como ela bem entender. E isso é, claro, um erro. Então esse estilo de interpretação alegórica ele durou muito tempo, desde a igreja primitiva até a reforma protestante. Hoje ainda nós temos algumas pinceladas aqui ou ali dessa interpretação alegórica, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela, mas influenciou muito a interpretação da Bíblia nesse período, e não só das parábolas, também de praticamente todas as passagens bíblicas. Depois nós entramos no período da reforma protestante. Os reformadores eles censuraram os métodos alegóricos de seus antepassados. Então os reformadores disseram lá, ora, nós temos que buscar o sentido literal do texto. Devemos observar o contexto histórico, o que os autores bíblicos quiseram dizer e para quem eles quiseram dizer, como eles disseram e tudo mais, e sem inventar bobagens, vamos falar assim. Martinho Lutero, ele disse que as interpretações alegóricas de Orígenes, aquele que nós acabamos de citar, eram insensatas, tagarelices admiráveis, absurdas e totalmente inúteis. E ele tem razão. Uma interpretação alegórica daquela forma como ele passou é inútil, é algo absurdo, é algo que não serve para nada. Afinal, você não vai estar lendo a palavra de Deus, você vai estar lendo qualquer coisa que saia da sua cabeça que você interpretou da maneira como quis. Infelizmente, muitos reformadores continuaram fazendo interpretações alegóricas sobre as parábolas. E isso nós não sabemos o motivo, se foi proposital ou às vezes por preguiça ou qualquer coisa assim. Porém, os principais reformadores, eles abominavam essas técnicas de interpretação e buscavam sempre o sentido literal do texto,
a vontade, a intenção do autor e assim por diante, como nós já falamos aqui diversas vezes. Depois nós entramos no período da Reforma Protestante aos dias de hoje, o período até que nós estamos vivendo. Em 1889, o Adolf Dillitcher, nem sei se pronuncia assim, mas esse nome está escrito aí, focalizou no ponto principal de por que Jesus contara determinada parábola, em vez de alegorizar os detalhes de uma parábola. Então aqui você já tem um avanço. Embora esse autor ele seja meio perigoso, ele é meio liberal, ele é meio... não acredita muito na literalidade da Bíblia e tudo mais, mas ele deu aqui um ponto inicial nessa questão de buscar qual foi a intenção de Jesus ao contar uma parábola. Isso é essencial. Qual é a intenção de Jesus ao contar a parábola? Isso você já resolve aí diversos problemas. No século XX, nós temos esses autores aqui que exortaram os intérpretes a ouvirem as parábolas como foram ouvidas pela audiência original de Jesus. Por que isso é importante? Porque é um ponto também muito essencial. Se coloque no local daquelas pessoas que estavam originalmente ouvindo a parábola de Jesus. E isso também vai evitar um monte de problema. Nós temos a tendência de, às vezes, ler a parábola e pensar que ela está falando para nós agora. Claro, ela é, aplicável a nós hoje, mas ela não foi dita para nós no sentido direto hoje em dia, no nosso século, no momento em que nós estamos vivendo. Então nós não podemos cometer esse erro de pensar que foram. Nós temos que nos colocar no lugar dos ouvintes originais da parábola. E isso vai nos ajudar a interpretá-la da maneira correta. Depois nós tivemos alguns críticos da redação. Não entraremos em detalhes a respeito de crítica da redação, crítica da forma, crítica das fontes, nem nada disso. Mas entendam que são teólogos, alguns estudiosos bíblicos. Então, críticos da redação chamaram a atenção para as contribuições editoriais finais dos autores dos evangelhos. É aquilo que nós falamos anteriormente. Aquelas dicas contextuais que os próprios autores, aqueles que estavam escrevendo as parábolas que foram ditas por Jesus Cristo, colocaram ali, registrando o contexto. Então, por agruparem parábolas semelhantes, às vezes você vai ler a sua Bíblia, você vai perceber que muitas parábolas que estão tratando do mesmo tema estão juntas em determinado local. Isso é bom porque está organizada de forma com que a gente entenda mais claramente o que Jesus Cristo quis passar com aquela parábola ou com aquelas parábolas. Então, por agruparem parábolas semelhantes, promoverem informação contextual importante ou empregarem artifícios literários, os autores dos evangelhos proporcionaram orientação para o entendimento correto das parábolas de Jesus. Isso é muito importante. Resumindo tudo isso que eu falei nesse slide, fique atento às dicas contextuais que são ditas para nós no texto. Já no final do século XX e início do século XXI, houve um pouco de regresso às tendências alegóricas primitivas, alguns buscando eliminar o contexto original. Nós vivemos esse período onde muitos aí estão tentando voltar a essas alegorizações, esses significados ocultos, esses significados que, na verdade, pode ser qualquer coisa que a pessoa quiser. Então, as parábolas hoje, nesse período do final do século XX até o início do século XXI, as parábolas são entendidas como tendo em si mesmas significado dinâmico e polivalente, e isso faz com que elas signifiquem qualquer coisa que o leitor quiser. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de interpretação alegórica, que você acaba descobrindo ou inventando qualquer tipo de interpretação que você quiser. E é claro que se você fizer isso, você vai ler a Bíblia, mas não é Deus falando com você, é você mesmo falando com você mesmo, inventando significados que Deus não deu. Então, outras vezes, certas passagens são elevadas num grau tão alto que superam a autoridade do texto inspirado. Às vezes acontece isso. Certas passagens recebem, ou certos detalhes da passagem recebem um grau tão elevado que às vezes superam o próprio texto que está te ensinando.
naquela questão que nós falamos sobre o bom samaritano. É como se você se apegasse ali a algum detalhe da parábola, por exemplo, ao jumento, e desse um significado tão elevado ali. Por exemplo, você que é um criador de jumento, sei lá, você tem que agir daquela forma ali, e é aquilo ali que passa a ser o ensino principal, e não o que realmente Cristo quis dizer, que era quem é meu próximo. Então você pega detalhes daquilo ali e eleva num grau tão alto que acaba superando o ensino do texto inspirado. Então você acaba correndo esse risco. Nós temos que ficar alerta quanto a isso. E por isso tudo que nós dissemos, devemos ter cuidado com interpretações aberrantes, sejam para mais, sejam para menos. Sejam aquelas que queiram elevar um detalhe da parábola, sejam aquelas que querem alegorizar e dar sentidos diversos para detalhes dentro da parábola. Conclusão. As parábolas são recursos importantes para a assimilação e o impacto que elas causam, nos ajudam a memorizar, é muito importante. Nós não devemos buscar sentidos que o texto não traz, ou seja, não alegorizar, temos que nos focar ao sentido literal do texto. Parábolas com explicações não devem ser mudadas por nós, é aquilo que nós dissemos logo no início. Se Jesus Cristo deu a explicação, meu camarada, acabou. E fujamos de interpretações aberrantes das parábolas. Não viajemos na interpretação, por assim dizer. Só esse ponto 2 aqui que eu coloquei, ó, não devemos buscar sentidos que o texto não traz, e eu falei que nós devemos buscar o sentido literal. É o literal no sentido do que eu estou falando? Não literal nos detalhes da parábola. Acho que é bom pontuar isso. Não devemos buscar literalidade nas palavras específicas, mas sim no contexto completo, no contexto inteiro. De novo, parábola do bom samaritano. Ela serve para mostrar quem é o meu próximo. Esse é o sentido literal, embora você tenha ali uma narrativa que, ao que tudo indica, é algo que não aconteceu na realidade. Pode ter acontecido? Pode. Mas, ao que tudo indica, por ser uma parábola, pode ser uma história que Jesus inventou para passar o ensino de quem é o meu próximo. Então, se atentem só a esse detalhe aí que eu achei agora que pode causar algum tipo de confusão. Então, sentido literal do sentido que original que Jesus lá quis dar e não detalhezinhos, beleza? Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. Um forte abraço e nos vemos aqui na semana que vem, se Deus quiser.